Não alugue a sua kitnet para o primeiro que tocar a campainha da sua casa. Precipitação tem que ser uma palavra riscada do dicionário dos kitneteiros. Olá pessoal, eu sou Silas Duarte e todos os dias eu acordo com fome de kitnet. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 3 piores problemas que os inquilinos podem nos dar. Fica conosco até o final que tem muita dica boa chegando. O primeiro problema, campeão, eleito pela grande maioria dos proprietários de imóvel, é o atraso nos pagamentos. E quando eu falo atraso nos pagamentos, eu não estou me referindo apenas o aluguel propriamente dito, não. Porque além do aluguel, tem condomínio, tem IPTU, tem taxa de água, taxa de manutenção, energia. Quando o inquilino começa a atrasar o pagamento, é sinal, é indicativo de que alguma coisa não vai bem com esse inquilino. Além da falta do pagamento dos aluguéis e dos outros itens que nós já listamos, somado tudo isso na esteira financeira, ainda podem incorrer na parte financeira as multas rescisórias, principalmente quebras de contratos. Fica ligado, kitneteiro, para não entrar numa roubada. O segundo pior problema que o inquilino pode dar é a depredação e o mau uso do imóvel. Alguns inquilinos são bem cuidadosos com as nossas kitnets, porém outros nem tanto assim, né? Na parte das depreciações, a gente precisa entender 2 coisas. Existem as depreciações que são causadas com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, e as depreciações que são causadas pelo mau uso do imóvel. Então a gente precisa discernir o que é causado pelo tempo, pelo desgaste do decorrer do tempo. A responsabilidade fica por conta do proprietário. As depreciações causadas pelo mau uso do inquilino, o próprio inquilino tem que arcar com as manutenções. E aqui eu quero deixar uma dica muito importante para você, kitneteiro. Quando chegar alguém para alugar as suas kitnets e na hora de formalizar o contrato, todas essas questões têm que estar registradas para que o inquilino não venha dizer que não sabia. Tem que ter tudo explícito e claro no contrato de aluguel. Fica outra dica nessa parte ainda. O inquilino precisa deixar o imóvel nas mesmas condições quando alugou a kitnet. Aí entra também uma pergunta que as pessoas fazem sobre a pintura. A pintura e a faxina devem constar no contrato e deve também ser exigido pelo proprietário para o inquilino. O inquilino encontrou a kitnet pintada e limpa. Quando o inquilino sair, ele tem que restituir a pintura e a faxina. O imóvel tem que estar nas mesmas condições que ele encontrou. E isso tem que ser feito logo no início do contrato. Na hora de redigir o contrato, tem que explicar todas as regras para o inquilino. O inquilino não pode falar que não sabia de nenhuma regra. E é bom também colocar multa. Se o inquilino não cumprir, você pode ajuizar uma questão judicial para ressarcir
o prejuízo. Chegamos agora para o terceiro grande problema que os inquilinos têm nos causado, as chamadas reclamações dos demais moradores e vizinhos. No que concerne às reclamações dos vizinhos, a regra número 1, que é a regra de ouro para morar nas nossas kitnets, tem que ser o respeito. Essa regra tem que ser a regra número 1 para que os inquilinos cumpram a regra de ouro, o respeito. Para que haja, então, a boa convivência, é necessário que a regra número 1 seja cumprida. O respeito a todos. O respeito a todas as demais regras que o imóvel possui, que a propriedade possui, que o proprietário passou para o inquilino e que estão também descritas no contrato de aluguel. E quando está ocorrendo barulhos, os próprios moradores e até mesmo os vizinhos, eles entram em contato conosco. Nós, proprietários, ficamos sabendo dos barulhos causados por som alto, por festas, por bebedeiras, por brigas familiares, por entra e sai de pessoas estranhas aqueles apartamentos. Todas essas informações nos chegam por causa dos vizinhos e dos moradores daquele edifício. Então não adianta o inquilino falar que não está tendo problema, porque os próprios vizinhos, eles denunciam para nós. E quando os vizinhos ligam, eles já ligam exigindo de nós, proprietário, que nós venhamos a tomar as devidas providências. E quando nós tomamos ciência de que está acontecendo um desses problemas, nós, como proprietários, temos que sim exigir que a regra número 1 seja cumprida, o respeito a todos os moradores. Então nós listamos no vídeo de hoje essas 3 regras: a falta de pagamento, as depreciações e o mau uso do imóvel e as reclamações dos vizinhos concernente a barulho, brigas e etc. Eu te faço uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Quem assume os prejuízos causados por uma má locação? Se eu e você fizermos uma má locação, quem vai pagar o pato? Nós podemos dividir esse pato em 3 partes. E a maior parte do pato, do prejuízo, quem vai pagar vai ser eu e vai ser você, proprietário de kitnet. Então é por isso que nós não devemos nos precipitar com a primeira pessoa que queira alugar as nossas casas, as nossas kitnets. A gente precisa traçar o perfil daquela pessoa, pesquisar a vida daquela pessoa e colocar para aquela pessoa todas as regras e todas as normas que nós temos. A segunda parte desse pato, quem vai ter que pagar vai ser o inquilino. E muitas vezes será necessário usar de bom senso e uma conversa ao pé do ouvido do inquilino e tentar negociar de maneira amigável o ressarcimento dos nossos prejuízos. Caso o inquilino não queira, de forma amigável, ressarcir prejuízo que foi causado pelo próprio inquilino, o que nos resta? Nos resta, então, entrarmos na parte mais dolorosa do processo da relação entre proprietário e inquilino. Nós precisaremos, então, ajuizar uma ação contra aquele inquilino para tentar recuperar parte do prejuízo. Mas falando tudo isto, a maior parte do prejuízo recai sobre os proprietários dos imóveis. Portanto, tem que prestar bastante atenção para não colocar qualquer pessoa dentro das nossas kitnets. E todos esses pontos que eu estou tocando devem estar, todos eles, de maneira clara, presente no contrato de aluguel. E nós também precisamos observar o que diz a lei do inquilinato.
Sempre bom observar essa lei. Sempre devemos conversar com os nossos inquilinos sobre as regras e as normas de boa convivência no nosso prédio. Bom, pessoal, eu espero que você tenha bons inquilinos e que esses inquilinos não tragam nem dor de cabeça e nem prejuízo para você. Mas fique sempre atento, sempre ligado e observe sempre as regras, as normas, os contratos e a lei. Fazendo isso, você vai diminuir, mitigar a chance de ter prejuízos pelos maus inquilinos. Um forte abraço, até a próxima, pessoal! Tchau!